Se você está agora já na fase final da sua clínica, você está também no projeto final da clínica e está pensando na parte de decoração, então já avançou toda a questão da obra, você tem que primeiro sempre que pensar na biossegurança que você tem que estar apresentando nesse tipo de serviço, de acabamento, de cores. Então, quando você escolhe cores fortes em determinados lugares, isso daí pode trazer uma sensação de um ambiente menor ou mais apertado. Então, a gente tem que pensar em cores que se complementem, que tem sempre uma identidade visual dentro de uma clínica. Então, sendo o projeto que a gente está fazendo, pensar nessa identidade visual como um todo, tanto o dentista também, quando ele às vezes pensa que precisa de cores novas, que precisa de dar uma vida para aquele espaço, então pensar numa paleta de cores que seja apropriada para consultórios odontológicos, então, às vezes com cores claras, uma parede com a cor um pouquinho mais escura, um papel de parede pode, se ele for de fácil higienização, isso aí não tem problema. Mas sempre pensar na identidade visual aliada a todo o conforto e a biossegurança que tem que trazer ali. Às vezes também os clientes perguntam sobre a questão de quadros. Pode quadros? Pode. Mas você tem que pensar em quadros que tragam sensação de bem-estar. Afinal, ninguém vai para uma clínica odontológica porque quer. A não ser que seja um procedimento estético, e mesmo assim é porque tem alguma coisa que está incomodando. Senão não precisaria ser mudado. Então, a pessoa vai ali querendo essa sensação de bem-estar desde a recepção até o próprio consultório, quando você entra e já percebe uma iluminação adequada, você já tem uma temperatura também do ambiente adequado, tudo isso favorece. E nas paredes tem uma cor bonita, que está dentro da paleta de cores que você escolheu para essa identidade visual, e tem quadros que trazem a sensação de bem-estar como paisagem, isso favorece bastante para que o seu paciente fique ali mais tranquilo para quando for recebido dentro do consultório. Além disso, também tem a questão da própria iluminação que é escolhida. Às vezes você quer trocar, às vezes o dentista quer trocar as lâmpadas do consultório, as luminárias como um todo. Então tem que pensar numa iluminação aconchegante, não trazer aquela luz que é branca, né, que a gente fala luz fria, que traz aquela falta de aconchego. Pelo contrário, a pessoa está chegando de uma rua de uma iluminação forte e aí tem que chegar e se sentir acolhido por aquele espaço. Um projeto de clínica também ele tem um layout específico que a gente tem que respeitar. Então, a escolha do mobiliário é super importante justamente para poder tanto atender os pacientes que chegam ali, como também atender a identidade visual que a gente está falando. Ele complementar isso daí. Além disso, ele também tem que ser inclusivo. Se chega o paciente acima do peso, ele tem que ter uma opção de onde sentar. Então, tem que ter, por exemplo, um puff. Puff, às vezes, facilita esse mobiliário. Ou alguma cadeira que seja mais robusta, justamente para poder acolher esse paciente, seja apropriado, justamente para ele poder se acomodar. Também tem a questão do público infantil. Se você sabe que o seu cliente, ou se você que é dentista, também sabe que o seu paciente vai ali com uma criança, ou até você atende uma criança, tem que ter um espaço apropriado para isso. Não pode deixar de pensar que as crianças também precisam de um mobiliário adequado. Se elas estão numa sala de espera, elas precisam ali de uma atenção especial, justamente para não ficarem causando um desconforto nessas clínicas. Então, tudo isso é importante se pensar, tanto como o próprio dentista, que às vezes vai fazer alguma notificação, como nós mesmos que estamos projetando, e são, como a gente chama, a cereja do bolo, para poder fazer a entrega de um projeto, a entrega da execução de um projeto, que ele esteja de acordo com aquilo que o próprio cliente já sonhava. Então, isso é muito importante para a gente pensar.